Vamos lá. A história de Final Fantasy VI, parte 2 do Z Games. Eu sou inscrito, vou deixar meu link aqui. Qualidade full. Vambora, sem que anda nesse Alex. Hoje vou evitar pausar muito, velho. Já não tô pausando muito mesmo, mas... Vai jato hoje, velho. O pessoal lá do clã resolveu entrar em guerra hoje, velho. 11 horas. Algum tempo depois, Loki acorda e Celeste e Edgar vão falar com ele. Todos estão surpresos com o que aconteceu com Terra. Era como se ela tivesse se transformado em uma Esper. Edgar diz que testemunhas viram ela voando para além de Figaro. Apesar Mesmo se for o Woke bom, cara, que nem The Last of Us, foda-se. Para proteger Bannon e o Esper. Sendo assim, os heróis decidem se dividir em dois grupos, um com a missão de ficar e cuidar do Esper e outro dedicado a procurar por Terra. O grupo que foi atrás de Terra... Tipo, a atriz tá bonita também, tá ligado? Vamos lá, se for uma atriz que aos meus olhos... Eu meio que eu pulei o muro já, tá ligado? Assim, eu era do bagulho. Pode mudar, o importante é ficar bom. Mas eu tinha esse argumento quando era personagem que não era tão especial pra mim, tá ligado? Só que teve dois exemplos que me fez pular o barco. Primeiro, o Leon da série, do filme lá de Bem-vindo a Raccoon City. Aquele Leon troncho. E a Ellie, né, da série lá, a atriz é sensacional. Eu não vou saber o nome agora. Ela tá mandando muito bem no papel. E por muito tempo, né, mesmo engasgado, eu ainda tava mantendo um argumento. O importante é que ela tá fazendo um bom papel. Mas hoje eu já voltei atrás, assim, eu já não penso mais assim, cara. Pô, mano, tem certo personagem que tem que ser daquele jeito ali, velho. Mas eu acho que sempre vai existir essa discussão, cara, porque cada um vai... Se for um personagem que pouco te interessa, sendo sincero, você não vai se importar tanto se houver mudança. Aí vai de cada um. Às vezes um personagem que não interessa pra mim, interessa pro próximo, tá ligado? Aí eu vou achar, pode mudar, caguei. Aí o outro que gosta tanto do personagem como ele é no jogo ou no livro, foda-se. Aí ele vai achar ruim, tá ligado? Pô, velho, que merda, estragaram o personagem. Acho que realmente, eu acho que sempre vai existir essa discussão, assim, velho. Essa personagem aí, eu sinceramente caguei pra ela, velho. Eu não ligo muito pra ela na animação. Por mais que eu goste muito da animação de Como Treinar o Seu Dragão, não é uma personagem que me importa tanto assim, né, velho? Então, eu falei que eu não ia pausar, né? Desculpa aí. Então, assim, mudou, foda-se. Mas pelo menos botaram uma atriz bonita também, que é tão bonita quanto. Eu já falei que loira é superestimada, né, velho? Sim, os heróis decidem Só o se Void aí dividir que em curte. dois grupos, um com a missão de ficar e cuidar do Esper e outro dedicado a procurar por Terra. O grupo que foi atrás de Terra vai até Figaro, que tinha voltado para a superfície. Se Sabin estiver no grupo, ele ficará feliz em estar de volta à sua terra natal e decide andar por ali. Ele se lembra do dia em que seu pai, o antigo rei, faleceu. Na ocasião, Sabin ficou extremamente triste e furioso, já que haviam suspeitas de que o seu pai tinha sido envenenado por pessoas do Império, enquanto as preocupações de todos era em quem será o próximo rei, já que o antigo rei disse apenas que iria confiar Figaro aos seus filhos. Temos que voltar a ser primata, velho. Naquela época não existia discriminação. Figaro e vivessem a vida como eles quisessem, mas Edgar se preocupava com o reino e no legado do seu pai. Eles então decidiram apostar no cara ou coroa. O vencedor iria escolher o que queria fazer da sua vida. E assim foi feito. Independente do resultado, acabou que Sabin escolheu a sua liberdade e Edgar se tornou o novo rei de Figaro. Isso foi há 10 anos atrás. De volta ao presente, Edgar encontra Sabin na sala do trono e eles conversam. Edgar pergunta ao irmão se ele acha que o pai deles está orgulhoso dele.
e Sabine afirma que com toda certeza. Eles brindam em homenagem não só ao pai deles, mas também à falecida mãe deles e ao próprio reino de Figaro. Depois dessas lembranças, os heróis usam a capacidade de mobilidade do castelo de Figaro para irem até Kohlingen, a região além das montanhas. Eles chegam em Kohlingen, onde inclusive Loki encontra um conhecido que aparentemente guarda os seus, entre aspas, tesouros. Ele estava cuidando de uma moça. Seu nome é Rachel, e aparentemente ela era o amor da vida de Loki, mas acabou falecendo. O corpo dela está ali, enquanto o velho usa suas ervas para manter ela jovem por toda a eternidade. Loki aparentemente tem alguma esperança de trazer ela de volta à vida. Segundo o velho, se ele achar um certo tesouro especial, ele deve ser capaz de trazer o espírito de Rachel de volta. Loki afirma que falhou com Rachel e vai embora junto dos demais. Ainda na cidade, eles vão até a casa da Rachel, onde Loki se lembra da tragédia. Na ocasião, ele e Rachel foram para uma caverna onde diziam ter um grande tesouro. Aparentemente, Loki queria achar esse tesouro para dar para Rachel como um presente de aniversário, mas um terremoto acontece quando Loki estava no meio de uma ponte. Rachel o empurra e acaba caindo no lugar dele. Loki a resgatou e a levou para casa, mas por conta da queda, Rachel perdeu a sua memória. Loki foi afastado dela pelos seus pais e acabou chegando à conclusão de que Rachel estaria melhor sem ele, decidindo então deixar a cidade. Um ano depois, ele voltou e tinha descoberto que Rachel havia sido morta durante um ataque do Império. A sua memória voltou momentos antes da sua morte e a sua última palavra foi o nome do Loki. Desde então, Loki se sente culpado por tê-la deixado, afirmando ter falhado com ela. Depois dessas lembranças, os heróis também reencontram o Shadow ali, mas pelo menos nesse momento, o Shadow não tá afim de papo. Depois de um pouco mais de jornada, o grupo chega na cidade de Zozo, uma cidade bem barra pesada. Lá, eles ficam sabendo de uma garota que está no topo de um dos prédios da cidade e decidem verificar. Mesmo passando por vários obstáculos, o grupo consegue subir no prédio, chegando até o último andar, onde um homem chamado Dadaluma bloqueia a passagem e os heróis são obrigados a enfrentá-lo. Eles conseguem derrotar o guerreiro e seguem em frente, finalmente encontrando a menina e confirmando que se trata da Terra transformada. Ela não parece reconhecer os companheiros e subitamente um velho aparece diante de todos. Eles perguntam se Terra vai ficar bem e o velho parece intrigado com o nome dela. Ele afirma que Terra não corre perigo de vida, ela apenas usou demais um poder que ela não sabia que tinha, e agora o corpo não está respondendo às vontades dela. O velho, então, se apresenta como sendo o Esper chamado Ramu, surpreendendo a todos. Todos achavam que os Espers viviam em outra dimensão, e Ramu confirma isso, mas ao mesmo tempo ele diz que nada impede que alguns Espers resolvam viver naquele mundo também. No caso de Ramu, ele tem a aparência semelhante à de um humano, então é fácil para ele viver ali naquele mundo fingindo ser um humano. Os heróis perguntam por que ele fingiria ser humano, e Ramu responde que os humanos e os Espers não se misturam. Houve sim uma época em que humanos e Espers viviam em harmonia, mas tudo mudou depois da Guerra dos Magi. Ramu então começa a explicar sobre a guerra, que aconteceu eras atrás, quando Espers enfrentaram humanos que tiveram poder mágico imbuído neles, depois de ter sido extraídos de outros Espers. Com o fim da guerra, os Espers encontraram uma nova dimensão e decidiram se exilar lá. Eles temiam que, se ficassem naquele mundo, seria só uma questão de tempo até que os humanos buscassem obter o seu poder de novo. Porém, por volta de 20 anos atrás, alguns humanos que sabiam dos Espers encontraram a entrada secreta dessa outra dimensão. Então, eles começaram a caçar os Espers. Quem liderava esse grupo de humanos foi ninguém menos que o Imperador Gestahl. Ao perceberem a gravidade da situação, os Espers criaram um cordão maciço e expulsaram os humanos do seu reino, conseguindo selar a entrada da sua dimensão mais uma vez. Porém, alguns Espers ainda assim foram capturados e agora são usados como fonte de poder nos laboratórios Magitech do Império. Ramu conseguiu fugir e foi assim que ele foi parar em Zozo. Ramu ainda revela que foi ele quem atraiu Terra até ali, pois ele tinha sentido que ela tinha perdido o controle dos seus poderes. Os heróis perguntam se Terra é uma Esper, e Ramu responde que não, ela é algo um pouco diferente. Ela está em agonia, pois tem medo do que ela realmente é. Mas segundo Ramu, assim que ela entender a sua verdadeira natureza, essa dor deve passar. Os heróis perguntam o que eles podem fazer para ajudar, e Ramu diz que se eles resgatarem os Espers aprisionados nos laboratórios de Magitech, eles podem ajudar Terra.
Ramuh afirma que os métodos de Gestalt são equivocados. Não se pode drenar os poderes de um Esper à força. Isso só irá enfraquecê-los. Não lembro também. Apenas quando os Espers se tornam Magicites que seus poderes podem ser transferidos completamente. Magicite seria a forma pura dos poderes de um Esper. Quando um Esper morre, apenas o Magicite resta. Ramuh está disposto a se transformar em um Magicite para dar o seu poder aos heróis. Ele revela 3 Magicites, pertencentes a 3 Espers mortos. Ramuh então se transforma em um Magicite e entrega os 4 para os heróis. Os heróis ficam surpresos com o sacrifício de Ramuh, que afirma que eles não podem deixar que outra guerra de Magi comece. E assim, os heróis recolhem os 4 Magicites, conseguindo assim a habilidade de invocar os Espers em batalha. Além do Ramuh, eles também conseguem invocar os Espers Kite-Seed, Kirin e Siren. Com os poderes dos Espers, os heróis decidem ir até os laboratórios Magitech para resgatar os Espers prisioneiros. Na saída, eles se reúnem com os demais heróis que tinham ficado em Narshe e explicam para eles o que aconteceu. Celeste, em específico, afirma que nunca soube que tinham Espers aprisionados nos laboratórios, já que ela sempre era posta para dormir enquanto tinha magia injetada nela. Depois de todos ficarem a par da situação, eles decidem se dividir novamente, já que Narshe ainda precisa de proteção. Celeste decide ir para o laboratório, já que ela conhece bem o lugar, e Loki quer ir com ela. Uma vez decidido quem vai acompanhá-los, os heróis restantes retornam para Narshe. Celeste pergunta como eles vão para o território do Império, que fica ao sul dali. Loki diz para eles irem até a cidade de Jidur, já que lá vivem muitos aristocratas e ele está convicto de que podem gente, tem a mulher mosquito também, velho. E assim, eles partem para lá. Desejar, em Jidur, eles encontram um homem chamado Empresário, que confunde Celeste com uma mulher chamada Maria. Aparentemente, esse cara tá numa enrascada e essa tal de Maria tem a ver com isso. O cara deixa cair uma carta e logo depois um maestro aparece e explica para os heróis que o Empresário é o diretor de uma peça de teatro. Ele recebeu essa carta e ficou desesperado. Ao lerem o que tá escrito, eles descobrem que um fã obcecado pela Maria quer sequestrá-la para casar com ela. A carta está assinada por um tal de jogador errante. Loki pergunta quem é essa pessoa e aparentemente ele é um homem bem famoso. Ele se chama Até Setzer, aqui, velho, no Final Fantasy, velho, o mais maneiro aqui não é nem loiro, é o Loki. A única airship conhecida do mundo, a chamada de Blackjack. Sabendo disso, o grupo fica verdadeiro interessado prota nessa airship, vendo que ela pode ser um meio para eles chegarem mais rapidamente no território do Império. Eles então decidem procurar uma maneira de se encontrar com Setzer. Eles vão para a casa de ópera, onde o empresário está dividido, já que ele não quer que a sua peça seja arruinada, mas ao mesmo tempo ele não quer que a Maria seja sequestrada. Loki então tem uma ideia. Eles iriam substituir Maria por uma isca, e quando Setzer sequestrar essa isca, os heróis iriam atrás dele e tomariam controle da airship. Sobre quem seria essa isca, Loki sugere Celeste, já que o empresário afirmou que Celeste era extremamente parecida com Maria. Celeste fica nervosa com a ideia e já corre para treinar o seu canto. Sem ninguém perceber, quem observava tudo era Ultros, que também planeja uma surpresa. Ele chega a jogar uma carta no local, mas ninguém vê a carta caindo no chão e vão embora sem ler ela. A peça, então, começa. Enquanto a peça rolava, Loki vai ver como estava Celeste e fica embasbacado com a beleza dela. Eles têm um momento romântico, onde Celeste pergunta se para Loki ela é só uma substituta da Rachel, mas Loki não responde. Depois desse momento, Celeste vai até o palco, onde realiza uma cena emocionante. Mano, eu adoro pixel art, mano, olha isso, né?
depois de uma performance emocionante. Ah, ele não de deixou até o rola uma final, cena de velho. Aí eu dança fico no palco. puto, cara. Enquanto essa cena rolava, Aí é foda. Loki encontra a carta do Ultros, que declarava que ele vai invadir a ópera. Loki avisa o empresário sobre o perigo e eles avistam Ultros prestes a jogar uma bigorna em cima de Celeste. O grupo corre para impedir o polvo, mas o confronto acaba jogando todos eles dentro do palco, interrompendo a peça. Sem escolhas, eles fingem que tudo ainda fazia parte da peça e enfrentam Ultros ali mesmo no palco. Ultros acaba sendo derrotado e foge, mas ainda não acabou, pois conforme prometido, Setzer aparece ali e sequestra Celeste pensando ser Maria. O empresário fez parecer que era tudo parte da peça e ainda anuncia uma parte 2. A bordo da Airship, Setzer prende Celeste em um quarto e, conforme planejado, ela ajuda os demais heróis a invadirem a Airship. Não demora muito para o Setzer voltar e ficar indignado ao perceber que sequestrou a mulher errada. O grupo tenta convencer Setzer a ajudá-los a ir até a capital do Império, a cidade de Vector, dizendo que ele deveria se sentir atraído pelo desafio, fora a recompensa que ele pode receber se ajudá-los. Ainda sem dar uma resposta, ele apenas pede para o grupo segui-lo. Os heróis ainda tentam persuadir Setzer a ajudá-los e ele aceita, desde que Celeste se torne a sua esposa. Loki não curte muito essa ideia, mas Celeste aceita, porém com uma condição. Ela pega a moeda de Edgar, a mesma moeda que ele usou para apostar com Sabine quem iria ficar em Figaro e quem ficaria livre, e decide fazer uma aposta contra Setzer. Se cair cara, Setzer os ajudaria. Se cair coroa, Celeste se casaria com ele. Como todo bom apostador, ele aceita. Celeste joga a moeda e dá a cara, dando a vitória aos heróis. Setzer olha a moeda e percebe que ela tem duas caras, ou seja, os dois lados são iguais. Com isso, descobrimos que Edgar nunca quis tirar a liberdade de Sabine e já tinha decidido que o irmão deveria ser livre enquanto ele ficaria em Figaro. Apesar da trapaça, Setzer fica satisfeito e decide se juntar aos heróis. Setzer Gabiani é um apostador e viajante. Cara, na moral, mano, quem gravar o nome assim e gravar de cor todos os personagens desse Final Fantasy aqui, tá de parabéns, velho. Porra. Dono da considerada única Airship. Nem o Aguiar falou, velho. Mas o Aguiar falou dos jogáveis, mas não é nem do jogável, mano. Por enquanto. Tanto de personagem que faz parte da trama, velho. Puta merda, velho. Em determinado momento, ele se sentiu atraído pela atriz Maria a ponto de querer sequestrá-la para obrigar ela a se casar com ele. Mas na tentativa de sequestro, ele acabou conhecendo os nossos heróis. Como vimos agora, Celeste consegue convencer ele a ajudá-los e Setzer aceita não por caridade ou senso de heroísmo, mas pela emoção de estar arriscando a sua própria vida combatendo o Império. Com a ajuda de Setzer, o grupo parte para a região dominada pelo Império. Loki acredita que eles serão derrubados se forem avistados pelas forças imperiais, e pede para Setzer aterrissar em uma distância segura. Setzer concorda e diz que ficará na Blackjack a postos caso precisem de uma retirada rápida. E assim, eles chegam no território imperial. Eles aterrissam perto das cidades de Albrook, Maranda e Tsen, onde eles abastecem suprimentos antes de partir para a cidade capital do Império, Vector. Lá, eles conseguem entrar na fábrica de Meditech com a ajuda de um rebelde que distraiu os guardas. Dentro do local, eles avançam pelo lugar até que avistam Kefka, que estava divagando, falando para si mesmo que ele pretende capturar mais Espers e extrair a magia deles, e usar isso para reviver a tríade guerreira. Logo depois, ele empurra 2 Espers enfraquecidos para uma esteira, dizendo que ele já extraiu todos os seus poderes, portanto eles são inúteis para ele agora. O grupo consegue passar pelo local sem serem notados pelo vilão e vão atrás dos Espers. Eles os encontram em uma espécie de masmorra cheia de ossos, provavelmente de Espers mortos. Ao se aproximarem deles, eles os atacam, mas eles param quando sentem o poder de Hamur nos heróis. Eles se chamam Ifrit e Shiva, e eles entendem por que Hamur lhes deu o seu poder. Sendo assim, eles decidem fazer o mesmo e pedem para os heróis resgatarem os demais Espers prisioneiros. Eles se transformam em Magicites e dão seus poderes aos heróis. Agora, os heróis podem invocar Ifrit e Shiva durante as suas batalhas. O grupo avança até achar uma entrada protegida por um robô chamado SOD número 024. Eles eliminam o robô e entram nos laboratórios Magitech. Lá, eles encontram vários Espers entubados. Eles os libertam, mas os Espers dizem que não têm muito tempo de vida. Sendo assim, eles decidem fazer o mesmo que Ifrit e Shiva, ou seja, dar aos heróis o seu poder. Nesse meio tempo, um homem aparece no local querendo saber o que está acontecendo.
Esse cara é Sid Marquis, o cientista-chefe do Império quando se trata de pesquisas usando Espers. Naquele instante, todos os Espers entubados se transformam em Magicites, e ao presenciar isso, Sid percebe que a magia liberada pelos Espers depois de mortos é ainda maior do que a magia que eles extraem quando os Espers ainda estão vivos. Os Magicites saem dos tubos e se vinculam aos heróis. Assim, eles conseguem o poder para invocar os Espers Unicorn, Maduin, Catoblepas, Phantom, Carbuncle, Bismarck e Zona Seeker. Depois disso, o grupo vai até Sid e Celeste fala com ele. Sid pergunta então se era verdade que Celeste tinha se infiltrado entre os rebeldes como uma espiã, surpreendendo Loki. Nesse momento, Kefka aparece satisfeito com a descoberta dos Magicites e agradecendo tanto Sid como Celeste pela ajuda. Celeste nega ter traído os heróis, mas Kefka insiste que isso é verdade e manda soldados com armaduras Magitech matar Loki e os outros. Para proteger os seus companheiros e provar a sua lealdade aos Returners, Celeste usa o seu poder para levar ela, Kefka e os soldados para fora dali. Logo depois, tremores começam a ser sentidos. Sid vê que os tiros dados pelos soldados provocaram uma sobrecarga, e eles têm que sair dali antes que o laboratório exploda. Na saída de lá, Sid percebe o quão errado têm sido as suas ações, mesmo que ele tenha sido ameaçado por Kefka. Ele então decide que ele vai até o Imperador falar o quão errado eles estão. Ele também revela ser pai adotivo de Celeste e o responsável por ela se transformar em uma guerreira Magitech. Ele espera conseguir ter o perdão dela um dia. Sid percebe que Kefka está se aproximando, então ele joga os heróis em um carrinho para ajudá-los a escapar. Ele segue entre Arde a boca. Que arde aonde, Gakudama? Pimenta. Oxi. à frente, mas são alcançados por outra criatura robótica daquelas instalações, chamada de número 128. O trio elimina a criatura e consegue sair dos trilhos, continuando o caminho a pé para fora da cidade. No caminho, Setzer os alcança, revelando que ficou preocupado por eles estarem demorando tanto. Ele pergunta onde está Celeste, mas Loki ainda está abalado com a possibilidade dela ser uma traidora. Eles decidem deixar as explicações para depois e sair dali. Para impedir a fuga dos heróis, Kefka aciona 2 guindastes. Quando os heróis estavam a bordo da Blackjack, preparados para fugir, os guindastes os alcançam e eles são obrigados a combatê-los. Eles eliminam os guindastes e conseguem escapar de Vector. Loki pede para eles voltarem até Zoso para verem como está a Terra, prometendo explicar para Setzer tudo o que ele ainda não sabe no caminho. Eles voltam para Zoso e se reúnem tanto com Terra como com os outros heróis que tinham ficado para trás. Nesse momento, um dos Magicites vinculados aos heróis reage, e Terra finalmente retoma sua consciência. Terra revela que finalmente se lembrou do seu passado e que ela nasceu no mundo dos Espers. Na ocasião, uma humana acabou entrando no mundo dos Espers e foi resgatada pelo Esper Maduin. Quando ela se recupera, ela revela se chamar Madeline, e que ela tinha se cansado de viver no mundo humano, que é repleto de ganância e ódio. Ela se jogou no meio de uma tempestade e quando viu, foi parar ali no mundo dos Espers. Apesar disso, os Espers têm receio de deixá-la ali com eles, alegando que os humanos e os Espers não podem coexistir. Sendo assim, Madeline decide que iria voltar para o mundo humano no dia seguinte. Mas, na ocasião, Maduin decide impedir Madeline de voltar, pedindo para ela ficar com eles. Maduin e Madeline tinham se apaixonado, e desse amor nasceu uma criança, Terra. Porém, 2 anos depois, a mesma tempestade que fez Madeline parar no mundo dos Espers aconteceu de novo, só que dessa vez quem foi parar ali foram soldados. O próprio Gestahl estava presente, revelando que passou anos estudando os padrões para finalmente conseguir acesso àquele mundo. Ele então manda os seus soldados capturarem todos os Espers. Para proteger a todos, o ancião dos Espers decide usar o seu poder para levantar uma barreira na entrada do mundo dos Espers, o que impedirá qualquer um de entrar ou sair. Enquanto o ancião preparava a barreira, não demora muito para os outros Espers começarem a achar que foi Madeline quem trouxe os humanos para lá, e a acusarem de querer o seu poder também. Com isso, Madeline começa a fugir junto com Terra. Maduin vai atrás dela, mesmo que isso significasse ficar preso no mundo dos humanos. Graças à barreira do ancião, Gestahl e os seus soldados são empurrados para fora do mundo dos Espers. Mas no processo, Maduin, Madeline e Terra acabam sendo empurrados também. Fora do mundo dos Espers, Gestahl se depara com um casal e a bebê Terra. Percebendo que Terra era metade humana e metade Esper, ele decide sequestrar a criança, declarando que, com o poder dos Espers, ele iria construir o seu império.
De volta ao presente, Terra finalmente volta ao normal e se lembra do seu passado. Ela é filha de um Esper e uma humana, e é por isso que ela tem aquelas habilidades. Agora que ela compreendeu a sua verdadeira natureza, ela conseguiu controlar a sua transformação, dizendo agora que ela poderá controlar aquela forma, desde que ela a use por um curto período de tempo. Os heróis veem que o Imperador Gestahl sabia do segredo dos Espers desde aquela época. Os Espers que eles encontraram no laboratório provavelmente foram sequestrados pelo Gestahl naquela ocasião, e ele usou os poderes deles para construir o Império. O poder de Celeste também veio da extração da força de um desses Espers capturados. Terra pergunta como está Narshe, e eles decidem ir para lá conferir em primeira mão. E assim, eles voltam para Narshe usando a Blackjack. No caminho, Setzer decide ensinar aos demais como se pilota a Airship, e assim eles não ficariam só dependentes dele para pilotar a Blackjack. No caminho, eles passam pela cidade de Gidor, onde eles ficam sabendo de uma casa de leilão que estava leiloando um Madsight. Eles participam do leilão e conseguem adquirir o Madsight, passando a serem capazes de invocar o Golem em batalha. Depois, eles passam em Sen, onde eles encontram um ladrão que tinha roubado outro Madsight dos laboratórios Madtech. Ele se oferece para vender o Madsight para os heróis e eles topam. E assim, eles passam a serem capazes de invocar o Seraph em batalha. Ao voltarem para Narshe, o grupo vai ao encontro de Bannon e dos outros, e descobrem que o povo de Narshe finalmente decidiu se juntar à luta contra o Império. Eles afirmam que mesmo com a adição de Narshe e os recursos de Figaro, eles não conseguirão bater de frente com as forças imperiais. A última esperança deles é abrir o selo do mundo dos Espers, que fica a leste do território do Império. Eles devem convencer os Espers a ajudá-los e restabelecer o elo de companheirismo entre as raças, e a única que pode ajudá-los nisso é a Terra. Sendo ela um fruto da união das duas raças, Terra é a prova viva de que essa coexistência é possível. Sendo assim, ela decide aceitar a missão de trazer os Espers para o lado deles. Antes de eles saírem, eles avistam um homem-lobo que diz ter roubado seus tesouros. Os heróis o perseguem para o topo da montanha e lá ele é cercado, e usam um Moogle como refém. O Moogle consegue se libertar e ambos acabam pendurados na beira do penhasco. Os heróis salvam o Moogle, que os agradece, revelando saber a língua dos humanos. Esse Moogle se chama Mog. Mog é um Moogle que sabe falar a língua dos humanos. Ele conseguiu essa habilidade graças ao Ramu, que antes de dar o seu poder aos heróis, contatou Mog através de sonhos e o ensinou a falar. Além disso, o Esper também falou para Mog que ele deveria ajudar os heróis quando se encontrar com eles. E é exatamente isso que o Moogle pretende fazer. Mog se junta aos heróis e o Homem-Lobo foge. E assim, o grupo parte para o seu objetivo. Eles vão para o posto de observação do Império e logo de cara chama a atenção não ter nenhum guarda a postos. Enfim, eles deixam isso de lado por enquanto e avançam, atravessando o posto e chegando na caverna onde o selo está. O grupo chega no portão selado e agora tudo dependia de Terra. Mas quando ela se aproxima do portão, Kefka e soldados Madtech aparecem. Os demais heróis confrontam Kefka, que revela que o plano do Imperador desde o início foi entregar Terra aos Returners, alegando que ela os levaria até o portão selado, ou seja, eles estavam usando os heróis esse tempo inteiro. Os heróis lutam contra Kefka para impedi-lo de avançar, e nesse meio tempo, Terra consegue abrir o portão. Porém, ao fazer isso, uma grande energia sai do portão. Diversos Espers surgem e nocauteiam a todos, inclusive Terra. O portão se fecha novamente e é bloqueado por diversas rochas. Os heróis decidem voltar para Blackjack para decidir o próximo passo. No caminho, Loki vai até eles e pergunta o que aconteceu. Aparentemente, os Espers que saíram do portão estão indo diretamente até Vector. Eles decidem ir para lá, mas no caminho, Terra sente os Espers se aproximando. Novamente, eles passam por todos em alta velocidade, mostrando estarem furiosos. Como resultado, a Blackjack perde o controle e acaba caindo. Por sorte, eles caem justamente em território imperial, então eles conseguem ir andando até Vector. Lá, o local estava todo destruído pelo ataque dos Espers. Tanto os imperiais como os próprios Returners estavam confusos, não sabendo o que realmente aconteceu ali. O grupo avança pelo local e são recebidos por um homem que diz que o Imperador Gestahl os estava aguardando. Eles vão até a Sala do Trono, onde Gestahl os surpreende ao dizer que perdeu a vontade de lutar. Cid aparece e fortalece essa declaração, afirmando que o Imperador percebeu que estava lidando com um poder que não compreendia. Gestahl afirma que nunca esperaria um poder desse. Os Espers foram até Vector na esperança de libertar os Espers capturados, e quando eles descobriram que os mesmos estavam mortos, eles ficaram enfurecidos e atacaram a cidade. Os Returners chegaram depois e não entenderam o que aconteceu. Gestahl ordenou que os soldados recuassem, declarando assim o fim da guerra.
Ele convida os heróis para um jantar, dizendo para eles aproveitarem essa ocasião para discutir melhor o que deve ser feito para tentarem acalmar os Espers. Sid revela que alguns soldados ainda não querem desistir da luta e pede para os heróis falarem com o máximo de soldados que puderem antes do jantar, para tentar convencê-los de que a paz é o melhor caminho. Os heróis falam com os soldados e no processo eles descobrem que Kefka foi preso. Eles também enfrentam os soldados que se recusavam a parar de lutar. Na prisão, eles avistam Kefka indignado por ter sido preso, mas ainda assim parecendo levar tudo na brincadeira. No jantar, Sid senta ao lado dos heróis e eles brindam em comemoração ao fim da guerra. Gestal informa que ordenou a prisão do Kefka pelos crimes que ele cometeu contra o rei de Roma. Ele se desculpa pelo ocorrido, dizendo que não esperava que Kefka fosse recorrer a veneno naquela ocasião, chegando até a declarar que vai eliminar todos os venenos do mundo. Ele também confirma que Kefka mentiu sobre Celeste e que ela não era espiã do Império, e que realmente tinha se voltado contra eles quando percebeu o erro de suas ações. Gestal aparentemente está de fato arrependido de suas ações e quer fazer de tudo para que esse conflito acabe. Ele diz que os Espers, depois que atacaram Vector, foram para o norte, rumo a Crescent Island. Ele quer tentar convencer os Espers a pararem antes que eles tentem outro ataque, mas considerando tudo que o Império fez a eles, os Espers não darão ouvidos a nada que eles digam. Sendo assim, Gestal pede ajuda à Terra. Ele a considera a única que pode servir de ponte para uma nova relação amigável entre humanos e Espers. O Imperador ordenou a preparação de um navio Magitech no porto de Albrook, com a intenção de zarpar para Crescent Island, e pede para os heróis acompanhá-los. Os heróis aceitam e Gestal convoca o General Leo para acompanhá-los. Leo se apresenta e parte para esperar por eles em Albrook. Depois do jantar, os heróis se reúnem. Loki decide ir com Terra para Albrook, enquanto os demais ficarão em Vector para ficar de olho no Imperador. Afinal, apesar de tudo, ainda é difícil confiar 100% nele. Com isso, Terra e Loki partem para Albrook. No caminho para a saída, um soldado informa a dupla de que o Imperador ordenou a retirada das tropas imperiais de South Figaro e Doma, além da disponibilização de qualquer armamento que os heróis podem precisar. Chegando em Albrook, Loki e Terra vão ao encontro de Leo no navio, e ele informa que, fora ele, outro general do Império e um contratado irão acompanhá-los. São eles Celeste e Shadow. A presença de Celeste é uma surpresa principalmente para Loki. Leo diz que eles partirão no dia seguinte e sugere que eles descansem. Diante do reencontro, uma sem-graça Celeste deixa o local. Naquela noite, Loki sai do hotel onde ele e Terra estavam hospedados e no lado de fora ele encontra Celeste. Ele tenta se aproximar dela, reconhecendo que ele duvidou da lealdade dela quando Kefka mentiu sobre ela ser uma espiã, e espera que eles ainda sejam amigos, mas Celeste não quer papo e sai dali sem dizer nada. No dia seguinte, todos partem. Algum tempo depois, já no alto mar, Leo declara que eles chegarão em Crescent Island. Eu quero que o Loki fique com a Terra, velho. Terra conversa com Leo, confessando achar estranho. Até pouco tempo atrás, ela estava ficar com a sendo Celeste eu controlada achar e ruim usada também não. pelo Império, e agora ela está cooperando com ele. Leo diz que nem todos os imperiais são como Kefka, mas ele também afirma que não é melhor que ele, já que ele sabia desde o início que Terra era metade Esper sofrendo controle mental e não fez nada para ajudá-la. Terra indaga: se um humano e um Esper podem se amar, seria ela capaz de amar um humano? Leo afirma que sim, e Terra diz que ela não sabe como é amar alguém. Leo responde que ela é jovem e que um dia... Rapaz, tá tudo dando indício que ela vai amar o Loki, hein, velho. Aí eu já gostei, já me deu esperança. Diz que ela não sabe como é amar alguém. Leo responde que ela é jovem, que um dia com certeza ela vai saber. Leo sai dali e logo depois Shadow aparece, mostrando ter ouvido a conversa, mas que não pode ajudá-la nesse quesito. Ele apenas diz que algumas pessoas optaram por matar os seus próprios sentimentos e que ela deve se lembrar disso. Terra deixa o local e logo depois a gente vê Loki, todo enjoado por causa do mar. No dia seguinte, já perto da Crescent Island, Leo diz para eles se dividirem em dois grupos. Ele e Celeste iriam de um lado, enquanto Terra, Loki e Shadow vão para outro. O objetivo é encontrar qualquer pista sobre o paradeiro dos Espers. Celeste tenta falar algo com Loki, mas dessa vez é ele quem decide não dar bola e parte ao lado de Terra e Shadow. Na busca, o trio vai parar na cidade de Tamasa, onde eles começam a avistar algumas coisas suspeitas. Primeiro, um menino usando a magia Fire. Depois, uma mulher ameaçando usar a magia Cura em seu filho, mas parando quando percebe os heróis olhando para ela. Aparentemente, todos os habitantes sabem usar magia, mas escondem isso dos forasteiros. Enquanto procuram saber sobre os Espers, eles conhecem um velho chamado Strago,
que demonstra saber sobre os Espers, mas assim como todos os outros habitantes, finge não saber. Quem também aparece ali é a neta de Strago, Realm. Ela pergunta quem são os visitantes e se eles também podem usar magia, pro desespero de Strago. Ela também se dá super bem com o cão do Shadow, o Interceptor, pra surpresa do ninja, que diz que geralmente o seu cão não se dá bem com outras pessoas. O velho manda a neta voltar pro quarto e afirma não saber nada sobre os Espers. Mesmo assim, o trio acha que a vila é suspeita e decide investigar mais. Naquela noite, o trio estava dormindo na pousada quando Strago vai até eles pedindo ajuda. Ele diz que Realm estava em perigo depois que colocou fogo na casa do vizinho. Apesar da explicação estranha, Terra e Loki decidem ajudar. Shadow decide ficar na cama, mas percebe que Interceptor não estava com ele. A casa estava em chamas e, sem escolhas, Strago decide usar magia para tentar apagar o fogo, surpreendendo Loki e Terra. O prefeito da cidade aparece, dizendo que usar magia era proibido. Strago diz que não se importa, pois ele quer salvar a sua neta. Sem escolhas, o prefeito permite e todos os habitantes da vila se juntam para apagar o fogo, revelando assim que todos podem usar magia. Mas não adianta e o fogo só aumenta. Strago queria entrar para resgatar a neta e Terra e Loki vão com ele. O trio avança pela casa em chamas, enfrentando diversos bombes pelo caminho. Eles, enfim, encontram o monstro responsável pelo incêndio, um ser chamado de Flame Eater. Eles eliminam a criatura, mas as chamas estão cada vez mais densas. Eles encontram Realm, que estava sendo resgatada pelo Interceptor. Os três vão até eles e são cercados por mais bombes e nocauteados. No fim, Shadow aparece, elimina as criaturas e salva a todos. Mais tarde, na casa de Strago, Realm acorda, recuperada, e agradece a todos. Como agora não tinha mais sentido manter segredo, Strago revela do que se trata aquele lugar. Eles estão em uma vila de Madi. Há muito tempo atrás, humanos conseguiam a vila de Magi para conseguir conjurar magia. Esses humanos eram chamados de Madi. Depois da Guerra dos Madi, os Espers se exilaram, indo para outro mundo além dos portões selados. Apenas humanos ficaram naquele mundo, mas os humanos normais passaram a temer os Madi, e logo uma caçada começou. Caraca, me lembrou Magi de fato, velho. É o líder ali, é aquele cara lá, velho. Como é que é o nome dele, o Dumbledore lá? Os poucos sobreviventes se esconderam Gandalf. e fundaram a cidade de Tamasa. Os atuais habitantes daquela cidade são descendentes dos Madi sobreviventes daquela época. Vendo que eles estão diante de um profundo conhecedor de magia, Terra pede a ajuda de Strago e ele aceita ajudá-los. Realm queria ajudar também, mas Strago não deixa. Segundo Strago, os Espers passaram sim por ali e devem estar nas montanhas a oeste da cidade. Eles então decidem investigar. O que eles não notam é que Shadow e Interceptor saem dali antes deles. Terra e Loki, agora acompanhados de Strago, decidem ir para as montanhas. Strago Magus é um velho Blue Mage e descendente dos antigos Madi que sobreviveram à guerra centenas de anos atrás. Como descendente dos Madi, ele também pode usar magia, mesmo que não tão forte quanto os Madi originais. Ele, assim como os outros habitantes de Tamasa, vive escondido do resto do mundo, usando a sua magia apenas dentro da vila e entre os seus habitantes. Quando os heróis surgiram ali, Strago acabou sendo obrigado a se revelar para eles para salvar a sua neta Realm de um incêndio. Agora em dívida com os heróis por terem ajudado a salvar Realm, Strago decide ajudá-los a encontrar os Espers. Na saída da casa, eles encontram Shadow. Strago tenta agradecer o ninja por ter ainda salvado, vai fazer um mas estrago, ele velho. diz que estava atrás do seu cachorro. Ele diz estar indo embora e que vai procurar pelos Espers por conta própria. Depois disso, Terra, Loki e Strago começam a subir a montanha sem perceber que estavam sendo seguidos por Realm. Lá, eles encontram algo que surpreende Strago: estátuas da Tríade Guerreira. Terra e Loki perguntam o que é a Tríade Guerreira e Strago revela que eles são os deuses que criaram a magia. Sendo assim, eles também são os criadores dos Espers. Dizem que antigamente os Espers criavam templos de adoração a esses deuses em solos sagrados. Ali deve ser um desses lugares. Terra passa a acreditar que os Espers foram parar ali por causa disso. Strago afirma que, segundo lendas, a Tríade Guerreira se cansou das guerras que aconteciam pelo mundo e deixaram tudo para trás, se transformando em pedra. Há quem diga que a Tríade Guerreira está no mundo dos Espers, além dos portões selados. Se os Espers foram atraídos ali pelo poder da Tríade Guerreira, eles devem estar logo adiante. Mas quando eles decidem investigar, Ultros aparece de novo e os derruba, pronto para roubar as estátuas e entregar elas para Siegfried. Lembra dele? Os heróis começam a enfrentar Siegfried? o vilão, mas em determinado momento a luta é interrompida por Realm, que inocentemente diz que seguiu todos ali e que queria finalizar a sua pintura, querendo se apresentar a Ultros. Mas era tudo fachada. Realm acabou convencendo Ultros a fazer uma pintura dele só para poder mimicar os seus poderes.
Ultros é derrotado e Realm acabou sendo de grande ajuda no final das contas. Vendo que não tinham muitas escolhas, eles decidem deixar ela acompanhar eles. Realm Aroni é a neta de Strago e habitante da vila de Tamasa. Ela tem a habilidade de desenhar criaturas e dar vida aos seus desenhos, conseguindo assim imitar as habilidades dos seus adversários. É teimosa, mas amorosa com todos, sendo inclusive a primeira Aprendi pessoa com aquela a se ruiva dar lá, bem tá com o ligado? Interceptor depois do Shadow. Depois de ser salva pelos heróis do incêndio na sua vila, ela queria ajudá-los a achar os Espers, mas o seu avô não deixou. Mesmo assim, ela seguiu os heróis e acabou sendo útil ao ajudar a derrotar o Ultros, conquistando assim o seu lugar ao lado deles nessa jornada. Ao chegarem na área mais adiante, os heróis se surpreendem ao encontrar os Espers, e eram muito mais Espers do que eles imaginaram. Eles são cercados e temem por um ataque, mas um dos Espers, chamado Yura, manda os demais pararem. Terra vai até Yura e começa a emanar uma energia que surpreende a todos. Yura sente que Terra possui o mesmo poder que eles e a heroína confirma. Strago ressalta que todos ali são Espers jovens, e Yura afirma que ir para aquele mundo é proibido para eles, mas todos ali queriam fazer alguma coisa pelos Espers transformados em Magicites pelo Império. Quando eles estavam indo para o portão, foi quando Terra tinha aparecido lá. Terra confirma que sentiu a emoção de todos quando se aproximou do portão. Yura afirma que, quando Terra abriu o portão, eles conseguiram sair, mas ao saírem do mundo dos Espers, eles perderam o controle dos seus poderes e foi por causa disso que eles devastaram toda a cidade de Vector. Eles não estavam furiosos nem tinham a intenção de machucar ninguém. Tudo foi por conta de eles terem perdido o controle dos seus poderes. Terra entende isso, já que isso também aconteceu com ela quando ela despertou seus poderes Espers. Yura pede desculpas em nome de todos ali e Loki o informa que o Império quer oferecer a paz. Yura fica feliz em saber disso, então todos partem de volta para Tamasa. Lá, eles encontram o General Leo e Celeste e apresentam os Espers para eles. Leo e Yura conversam e ambos pedem desculpas. Yura pelos Espers terem devastado Vector e Leo pelo Império ter usado os Espers apenas como meios para vencer uma guerra. Aparentemente, a paz estava certa de acontecer e no meio disso tudo, Loki e Celeste finalmente fazem as pazes. Até mesmo Strago e Realm, que acabam de conhecer eles, sentem o clima entre os dois. Tudo parecia bem, mas o momento é interrompido por ninguém menos que Kefka, que comandando novos soldados Magitech, atacam a todos, nocauteando os heróis. Leo o confronta e Kefka afirma que recebeu ordens do Imperador Gestal para transformar todos os Espers ali em Magicite usando um novo dispositivo. Usando esse novo item, Kefka transforma Yura e os outros Espers em Magicite e os recolhe. Depois disso, o vilão manda os soldados queimarem a cidade. Leo, sendo o único ainda de pé, enfrenta os seus antigos aliados. Leo consegue derrotar Kefka. Pô, a dublagem desse Kefka aí, velho, se lançasse um remake desse Final Fantasy aí, tipo os que estão saindo, tipo o 7, tá ligado, assim, nesse novo formato, né? Ou tinha que meter a voz do Dio, né, velho? Daquele carinha lá de ReZero, tá ligado? Tem que ser, cara. É surpreendido com o surgimento do próprio Imperador logo depois. Gestal diz para Leo que fez tudo aquilo para conseguir os Magicites e manda Leo ter um longo descanso. Gestal some, dando lugar ao Kefka. É revelado então que tanto o Kefka que Leo tinha acabado de derrotar, como o Imperador que apareceu ali e o verdadeiro Kefka aparece agora e nocauteia Leo facilmente. Ele diz que vai dizer ao Imperador que teve que se desfazer de um traidor e mata Leo sem dó nem piedade. Caralho! Porém, enquanto Kefka se vangloria de sua vitória, um grande poder é sentido. Lá, no portão selado, as rochas que bloqueavam a entrada são destruídas e os demais Espers saem para ajudar os seus semelhantes. Eles voam até Tamasa, onde começam a atacar Kefka. Sem hesitar, Kefka sacrifica os seus próprios soldados para poder usar o dispositivo contra os Espers, conseguindo transformar todos em Magicite. Agora, ele parte para o local onde está o portão selado, dizendo que agora só falta ele obter alguma coisa que está além do portão. Algum tempo depois dessa tragédia, os heróis acordam e enterram o corpo do General Leo, lamentando a sua morte. Logo depois, Interceptor aparece, todo ferido, dando a entender que Shadow também foi eliminado. Eles cuidam da ferida do cachorro, mas agora entendem que eles foram enganados pelo Império, que nunca tinha intenção de acabar com a guerra. Eles agora estão preocupados com seus companheiros que ficaram em Vector. Mas logo em seguida, uma reparada Blackjack pousa na cidade e saem dela Setzer, Edgar, Sabine e Saya, afirmando que eles de fato foram enganados pelo Imperador. Eles conseguiram escapar da armadilha do Império Sabia que graças esse cara a era um Edgar.
Loki e os demais Mentiroso, informam sobre a rapaz. morte de Leo e das coisas que Kefka fez. Eles decidem ir impedir os vilões o mais rápido possível. Estrago decide acompanhar os heróis, afirmando que o Império já abusou da magia tempo demais. Realm pede pra ir junto e depois de um pouco de resistência, ela acaba conseguindo convencer a galera. E assim, todos partem atrás dos vilões. A bordo da Blackjack, Setzer revela que Gestahl e Kefka foram para o portão selado e que estão atrás da Tríade Guerreira. Lá, a dupla se prepara para adentrar no mundo dos Espers. Na Airship, Terra sente algo estranho. É como se o próprio planeta estivesse chorando. Subitamente, um terremoto acontece e uma grande parte do continente Caralho, que simplesmente doideira, sobe aos véi. céus. Gestahl e Kefka conseguiram chegar até a Tríade Guerreira e planejam usar o seu poder junto dos Madsites para dominar o mundo. Estrago fica desesperado ao ver aquilo. Ele explica que a Tríade Guerreira se transformou em pedra e permaneceram em uma posição específica por um motivo. Eles devem permanecer um de frente para o outro para que o poder mágico fique em equilíbrio, pois assim, um contém o poder dos outros dois. Se eles mudarem as estátuas de lugar, o poder mágico perderá esse equilíbrio e o mundo será mudado para sempre. O grupo parte para o agora continente flutuante e no caminho eles são atacados pela frota aérea do Império. Em meio a esse ataque, Outros volta mais uma vez para uma revanche. Dessa vez, ele está acompanhado de outra criatura conhecida como Typhon. A luta termina com Typhon gerando uma onda de vento tão forte que derruba os heróis da Blackjack. Em queda livre, eles ainda são obrigados a enfrentar uma máquina conhecida como Air Force. Caraca. Eles eliminam a máquina e no final eles conseguem aterrissar no continente flutuante. Sendo assim, eles partem a todo vapor até Gestahl e Kefka. No caminho, eles encontram Shadow, que revela estar vivo, mas que foi traído pelo Império no exato momento em que ele cumpriu o seu propósito. Aparentemente, foi ele quem informou ao Império sobre a localização dos Espers, mas assim que ele cumpriu essa missão, ele foi traído. Os heróis o informam que Interceptor está bem e, mesmo a contragosto, Shadow decide se juntar a eles para enfrentar os traidores. Eles avançam até encontrar uma criatura chamada Ultima Buster, que seria uma espécie de guardiã da Tríade Guerreira. Vendo os heróis como invasores, Ultima Buster os ataca. A luta é dura, mas os heróis conseguem derrotar a poderosa criatura. Shadow diz que ele não merece estar ao lado deles. Afinal, até pouco tempo atrás, ele era aliado do Império. Sendo assim, ele vai embora novamente. Os heróis alcançam Gestahl e Kefka. O Imperador absorve o poder da Tríade Guerreira e nocauteia os heróis. Caso Celeste não esteja no grupo, ela vai aparecer ali e vai tentar colocar juízo na cabeça do Imperador, mas ele está muito cego pelo poder para ouvir alguma coisa. Ele e Kefka mandam Celeste matar os outros heróis em troca de perdão pela sua traição. Celeste pega a espada de Kefka, a princípio parecendo obedecer, mas no final ela diz que poder apenas cega as pessoas e que é melhor eles ficarem sem esse poder. Sendo assim, ela se vira e ataca Kefka com a espada. Furioso, Kefka decide recorrer ao poder da Tríade Guerreira, passando a querer invocá-los de vez. Até mesmo Gestahl é contra isso, alegando que, se os deuses forem despertados, eles destruirão o mundo que eles querem dominar. Mas Kefka não está nem aí. Ele quer despertar o poder total da Tríade Ele só quer fogo no Guerreira. parquinho, meu Sem irmão. escolhas, Gestahl tenta usar a Ele só magia quer para loucura, matar Kefka, ver mas se desgraça surpreende acontecer. quando nenhuma magia atinge o palhaço. Kefka revela que ele está protegido enquanto posicionado no meio da Tríade Guerreira, já que o poder dela absorve qualquer magia. Kefka então usa o poder da Tríade Guerreira para atacar smartphone. Gestahl, enfraquecendo o Imperador. Com o Imperador caído no chão, Kefka, sem piedade, simplesmente joga o seu antigo líder para fora do continente Caralho, flutuante, véio. matando o Imperador no processo. Celeste tenta impedir... Cara, eu tô achando que o Kefka é muito mais icônico que o Sephiroth, hein? Meti o louco aqui, hein? O Kefka é ruim, cara. Ele é ruim, ruim mesmo, velho. Kefka de fazer alguma besteira, mas o vilão a joga longe e começa a fazer o que todos E ele tem. temiam. Ele muda Não, se bem as que o Sephiroth estátuas também de tem posição. carisma, né, velho? Shadow O jeito retorna, dele, mas tem. salva Celeste e tenta segurar Kefka, É mandando um os demais personagem fugir. icônico. Não tinha mais o que fazer, o estrago já estava feito. Tudo o que os heróis podem fazer é fugir dali e rezar para Shadow sobreviver. Com o equilíbrio comprometido, o continente Mas a flutuante princípio eu começa vejo a o se Kefka com desfazer muito mais e cair. personalidade. Eles trilham um Foda-se. caminho atrás de uma saída, enquanto são constantemente atacados por uma criatura chamada de Naut. Mais adiante, eles são confrontados com O negócio que é o parece seguinte, ser velho. uma O Kefka tá personificação botando de pra Kefka fuder, com o velho. poder Tá da todo Tríade mundo Guerreira, recebendo a foda. tentando impedi-los de fugir. Eles derrotam a criatura e chegam numa ponta do continente. Não tinha saída, mas eles avistam a Blackjack logo abaixo. No entanto, eles se recusam a pular sem o Shadow. Mesmo correndo o risco de morrerem, eles esperam e Shadow enfim os alcança, alegando que nunca se permitiria morrer sem pagar o débito que ele deve a eles. E assim, todos pulam de volta na Blackjack.
Mas era tarde demais. O poder descontrolado da Tríade Guerreira se espalha pelo mundo, causando inúmeras calamidades. Continentes se partem e a Terra muda. Caralho. Terremotos causam inúmeras mortes. E para piorar a situação para os heróis, a Blackjack se parte ao meio e todos caem. O mundo estava sendo completamente devastado. E assim, graças à sede por poder de Gestahl e principalmente à insanidade e sede por destruição de Kefka, o mundo foi mudado para sempre. Acabou, mano. Pô, o Kefka... Sabe o que eu curti aqui? O Kefka, assim... Pra mim, o Kefka carrega Final Fantasy VI. Essa é a verdade, velho. Um vilãozão foda, tá ligado? Ele é um vilão que é ruim mesmo, tá ligado? Obviamente ele tem um objetivo, ele quer dominar o mundo, né? O clássico, né, que se tornou genérico. Mas ele tem a... Pô, mano, às vezes assim, ele abandona até o próprio sonho dele só pra deixar a desgraça acontecer, meu irmão. Pô, o bicho é muito doido, ele é ruim, porque ele é ruim mesmo. Ele não tem necessidade de matar, ele vai e mata, tá ligado? Ele tá nem aí pra nada, velho. Pô, o bicho é doido, mano. Curti pra caramba o Kefka, velho. Porra, o Kefka nesse vídeo aqui subiu muito o conceito. O Kefka parece um coringa. Só toca o caos no mundo e dá risada com isso. É bem isso mesmo, velho. O cara comentou perfeito. É isso mesmo. E a história tá legal também, velho. Assim, tô vendo o cara aqui falando da história, que tá legal também, tá muito massa, mano. Comecei com o pé atrás, mas Final Fantasy VI também tá muito bom, hein, velho. Eu curti bastante esse vídeo aqui, mano. Tá muito legal, a aventura, pô, muito personagem e tá gostosinho de acompanhar. Ele é o mal pelo mal. Pô, ele é o mal raiz, cara. O Kefka vira pro Jonathan e pergunta: Jonathan, tá aqui o terror no mundo, sou raiz ainda? Muito bom, velho. Sensacional, bom vídeo aí dos Z-Games, cara. Gothic Evil aí, né?